Ótimo dia, filhos de Deus. Nosso devocional Pedras Preciosas do Grego, autor Rick Renner. Hoje, 7 de maio. Título: A verdadeira confissão vem do coração. Texto base, Hebreus 10, 23. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Anos atrás, eu estava hospedado na casa de um pastor, enquanto estava pregando em sua igreja. No primeiro dia em que dormi em sua casa, fiquei muito frustrado no início da manhã seguinte. Por volta das 5 horas da manhã, o telefone começou a tocar. E tocou, tocou e tocou. Comecei a contar os toques. 30 toques, 40 toques, 45 toques. Finalmente, no 50º toque, levantei-me, vesti-me e caminhei pelo corredor até a cozinha, murmurando para mim mesmo: se ninguém mais se importa o suficiente para levantar-se e atender esse telefone, eu o farei. Peguei o fone e disse: alô? Porém, para minha surpresa, o telefone continuou tocando, mesmo eu estando segurando o fone em minha mão. Então, percebi que o toque não estava vindo do telefone, e sim de algo à minha direita que estava coberto com um grande lençol branco. Puxei o lençol para olhar, e em uma grande gaiola, lá estava um papagaio cinzento africano olhando para mim. Ele estava imitando o toque do telefone. Aquele papagaio soava exatamente como um telefone, mas não era um telefone. Enquanto eu caminhava pelo corredor de volta ao meu quarto, comecei a pensar como aquele papagaio me lembrava de algumas pessoas que eu conhecia. Estou falando de pessoas que faziam o que soavam como grandes confissões de fé, mas realmente não tinham fé alguma. Suas palavras soavam corretas, mas elas não estavam fazendo nada além de tagarelar o que haviam ouvido outras pessoas dizerem ou fazerem. Por não haver fé para apoiar as suas palavras, suas confissões não eram mais reais do que o telefone que tocava vindo do bico daquele papagaio. Em Hebreus 10, 23, a Bíblia diz: guardemos firmes a confissão da esperança. Hoje, eu gostaria de chamar a sua atenção para a palavra confissão. Ela provém da palavra grega homologia, que é composta pelas palavras homo e logos. A palavra grega homo significa do mesmo tipo. A segunda parte da palavra logos é a palavra grega que significa palavras. Ao serem juntadas, essas duas palavras formam a palavra homologia, que inicialmente parece significar dizer a mesma coisa. Algumas versões da Bíblia traduzem a palavra homologia como confissão. Entretanto, isso é realmente inadequado para a plena compreensão do significado da palavra homologia. Para capturar o seu significado abrangente, é essencial considerar adicionalmente a palavra logos. Conforme observamos anteriormente, ela significa palavras. Permita-me dar-lhe uma ilustração da palavra homologia. Eu sou escritor e escrevi muitos livros. Minhas palavras são meus pensamentos, minhas convicções e minha crença impressos em papel. Se você ler meus livros e concordar com o que eu escrevi, com minhas palavras, em essência você concorda comigo, porque aquelas palavras sou eu. Elas são o que eu penso, o que eu creio e o que eu expressei. Em última análise, se você gostar de meus livros e concordar com o que eu escrevi, estará concordando comigo, o autor. Se você adotar o meu ponto de vista e começar a afirmá-lo como sua própria convicção, não demorará para que você e eu estejamos alinhados em nossos pensamentos e nossa crença. Após minhas palavras terem penetrado profundamente em seu coração e você as ter abraçado plenamente, elas logo se tornarão a sua própria convicção. Então, quando você compartilhar essa informação com outras pessoas, não mais estará apenas repetindo.
ou papagueando o que leu em meu livro. Em vez disso, você estará falando da plataforma do seu próprio coração acerca daquilo em que acredita. Nossos pontos de vista e convicções estarão genuinamente alinhados e você e eu estaremos falando a mesma linguagem. A palavra confissão, usada em Hebreus 10, 23, ou profissão, como é traduzida em outras versões, derivada da palavra grega homologia, não é a imagem de uma pessoa que simplesmente repete o que diz. Esse é um indivíduo que colocou a palavra de Deus em seu coração e entrou em acordo ou alinhamento com o que Deus diz. Essa pessoa vê uma questão como Deus a vê, ouve-a como Deus a ouve, sente-a como Deus a sente. Agora, seu coração e o coração de Deus estão tão unificados em relação à questão que seu coração quase está batendo em sintonia. Assim, quando o crente abre a sua boca para confessar a palavra de Deus, sua confissão não é mais uma conversa impotente e vazia. Em vez disso, ela vem de um lugar muito profundo de convicção do íntimo de seu coração. À luz disso, Hebreus 10, 23 transmite a seguinte ideia: entremos em acordo com Deus e então comecemos a dizer o que Ele diz, mantendo-nos firmes naquilo que confessamos e nos recusando a deixar alguém tomá-lo de nós. As confissões reais são feitas das palavras de Deus que foram semeadas no nosso coração. Após um período de meditação e renovação da mente, você finalmente começa a ver da maneira como Deus vê. Você realmente crê no que Deus crê. E a partir desse lugar de sincera convicção, começa a falar e declarar a sua fé. Veja que quando um crente coloca a palavra de Deus tão profundamente em seu coração, que se alinha com ela, ao falar, ele não está mais simplesmente murmurando as palavras vazias ou papagueando algo que ouviu. Agora, ele fala ousadamente a partir de um legítimo lugar de fé. Muitas pessoas cometem o erro de passar pela vida repetindo o que ouviram alguém dizer, sem jamais desenvolver uma fé profunda ou compreensão por trás de suas palavras. Elas dizem as coisas certas, mas devido a essas palavras só saírem de sua boca e não de seu coração, sua confissão não produz resultados. A sua fé e a sua boca precisam estar conectadas. Uma confissão mecânica não vem do coração, portanto, não produz fruto. A verdadeira confissão precisa vir do seu coração antes de sair da sua boca. Como você evita fazer confissões mecânicas e sem sentido? Primeiramente, certifique-se de haver decidido crer no que Deus diz. Dedique sua mente, seu coração e toda a sua força a crer na palavra de Deus, por mais que ela possa soar como loucura à sua mente natural. Depois, peça ao Espírito Santo que torne a palavra de Deus real para você. Tão real, de fato, que se alguém sequer insinuar que o que Deus disse não é verdade, você pensará que essa pessoa perdeu o juízo. Finalmente, pegue sua Bíblia e estude e medite seriamente. Semeie essa palavra em seu coração até que você e Deus estejam alinhados quanto ao assunto em questão. Após esse alinhamento acontecer, é tempo de você abrir a sua boca e começar a declarar a palavra de Deus sobre a sua situação. Hoje, quero incentivá-lo a entrar na palavra de Deus. Coloque-a profundamente em seu coração e em sua mente e medite sobre ela até você e Deus começarem a pensar de maneira semelhante. Quando essa palavra se tornar tão real dentro de você, a ponto de se tornar a sua palavra, será o momento de você abrir a sua boca e falar a qualquer montanha que se interponha em seu caminho. Quando você o fizer, essa montanha será removida. Uma confissão de fé só pode ser uma verdadeira confissão que move montanhas quando vem do coração, antes de sair da boca. Se você plantou a palavra de Deus em seu coração, de modo que agora
Ela é também a sua palavra. Não precisa demorar-se mais. Abra a boca e comece a confessar o que Deus lhe prometeu. Minha oração para hoje. Senhor, quero colocar a tua palavra tão profundamente em meu coração que ela se torne a minha palavra. Eu quero ver as coisas da maneira como tu as vê, ouvir as coisas da maneira como tu as ouves e sentir as coisas da maneira como tu as sentes. Eu quero ficar tão alinhado contigo que nossos corações batam em sincronismo. Eu te agradeço por uma vez enraizada a tua palavra profundamente em meu coração. As minhas palavras faladas liberem rios de poder e autoridade contra as obras do diabo que ele projetou para a minha destruição. Eu te agradeço, porque assim como as tuas palavras criaram o universo, as minhas palavras de fé faladas criam uma transformação em minha atmosfera. Assim eu oro em nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Eu confesso com ousadia que a palavra de Deus está profundamente enraizada em meu coração e em minha alma. Minha mente está sendo renovada para a verdade e eu estou sendo transformado. O que eu costumava pensar, não mais penso. Aquilo em que eu costumava crer, não mais creio. Agora, baseio minha vida nas verdades eternas, contidas na palavra de Deus. Coloco a palavra no mais profundo do meu coração e da minha alma, onde ela me transforma internamente. Quando abro a minha boca para falar, não falo palavras vazias e sem sentido. Em vez disso, minhas palavras provêm de uma convicção profunda e, portanto, liberam poder para colocar em movimento as respostas de que eu preciso. Declaro isso pela fé em nome de Jesus. Para refletir. Número 1. Houve momentos em que você encontrou tão alinhado com a palavra de Deus que quando falou, as palavras que você liberou causaram literalmente uma mudança em sua situação? Qual era essa situação e o que aconteceu quando você falou palavra de fé? 2. Por outro lado, você consegue se lembrar de um momento em que, sem pensar, papagueou ou que alguém disse e nada aconteceu? O que você aprendeu com essa experiência? 3. A partir do que você leu hoje, o que você precisa fazer para ser capaz de falar uma verdadeira confissão de fé? Sua fé e sua boca precisam estar conectadas. Uma mera confissão mecânica não vem do coração, portanto, não produz fruto. Uma verdadeira confissão precisa vir de seu coração antes de sair da sua boca. Sejamos abençoados na prática da palavra.